Hoje, a gente vai mergulhar na mensagem central de um livro muito poderoso de Max Lucado, Você Vai Sair Dessa. A ideia aqui é extrair um verdadeiro mapa, sabe? Um guia prático para a gente navegar por aqueles momentos que parecem impossíveis na vida. E logo de cara, o livro já entrega a sua promessa principal. Essa frase é um recado direto para quem está no meio do furacão, seja por causa de um emprego perdido, um coração partido, qualquer crise. Funciona como uma âncora de esperança, sabe? Dizendo que, mesmo no meio da bagunça, tem um plano maior acontecendo. E para entender como essa promessa se desenrola na vida real, a análise nos leva para uma das histórias mais fantásticas de resiliência que existem, a jornada de José, lá do Antigo Testamento. A vida dele vai ser o nosso guia. Pois é, a jornada não começa no topo não, começa lá embaixo, literalmente no fundo de um poço. José é traído pelos próprios irmãos. Eles arrancam dele a túnica colorida, que era o símbolo do amor do pai, e o jogam numa cisterna seca. É o ponto zero, o começo de uma queda livre. E aqui a gente entra na primeira etapa desse nosso modelo. Entender o que acontece na descida para o sofrimento. O que é preciso para sobreviver àquele choque inicial, quando parece que o chão sumiu. O que choca é a velocidade com que tudo acontece. Em questão de horas, José despenca de uma posição de favorito para uma de desespero total, sem poder nenhum. É um lembrete de como a vida pode virar de cabeça para baixo num piscar de olhos. Pensa só, tiraram tudo dele. A roupa, a liberdade, a conexão com a família. Mas tinha uma única coisa que eles não podiam tirar. A convicção que ele tinha, lá no fundo, de que Deus tinha um plano. E isso, alimentado pelos sonhos que ele teve, foi o que o manteve à tona. A história, então, dá um salto. Agora estamos no Egito. E lá, mesmo na condição de escravo, José vai encarar uma nova série de testes que vão colocar o caráter dele à prova de jeitos totalmente inesperados. E aqui tem um ponto-chave. Mesmo nas piores circunstâncias imagináveis, José prosperava. E não por mérito próprio, mas por causa de uma presença divina que o acompanhava. Ele se destacou tanto que virou o cara de confiança na casa de Potifar, um dos homens mais importantes do Egito. E então vem o teste de fogo, através da esposa de Potifar. Esse quadro aqui mostra bem a encruzilhada. De um lado, a chance de um prazer imediato, talvez até um ganho político. Do outro lado, os princípios dele, lealdade e fé. A escolha de José foi pela integridade, pensando no longo prazo. E o que ele ganhou por fazer a coisa certa? Uma promoção? Um elogio? Não. Ele ganhou uma acusação falsa e a prisão. E aqui o livro traz uma ideia muito forte, a de que até a injustiça pode ter um novo significado. A prisão não era o fim da linha, era na verdade uma espécie de treinamento. Agora, a gente entra na fase que talvez seja a mais difícil de qualquer provação. Aquele período longo, silencioso, em que parece que nada acontece e que a gente foi completamente esquecido. 2. 2? O quê? Anos. 2 longos anos. Esse foi o tempo que José ficou na prisão depois de interpretar o sonho do copeiro do faraó. O copeiro prometeu se lembrar dele, mas simplesmente esqueceu. Para a gente ter uma dimensão do fardo psicológico, é só olhar esses números. São mais de 17 mil horas esperando no escuro, totalmente esquecido pela pessoa que ele ajudou. É um teste de paciência e fé no nível máximo. Mas o ponto crucial é este: o caráter de José foi forjado ali, na sala de espera. Em vez de se entregar à amargura ou ao desespero, ele demonstrou compaixão. Ele se interessou pelos problemas dos outros prisioneiros, como o padeiro e o copeiro. A nobreza dele apareceu justamente no silêncio. E agora, a gente chega na parte final, a parte que transforma tudo e revela o propósito por trás de tanto sofrimento. É aqui que as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam. Essa frase é a tese da história toda. Anos depois, ao reencontrar os irmãos, José verbaliza essa verdade profunda. O que foi planejado para o mal pode ser transformado por uma força maior, para um bem muito maior. O livro usa uma metáfora linda para isso, a do mestre tecelão. A ideia é que Deus pega os fios da traição, da injustiça, da dor, fios que parecem horríveis sozinhos, e os tece juntos, criando uma tapeçaria linda e com propósito. As más intenções dos outros são só um fio no grande tear. E tem uma segunda metáfora, a do mestre construtor. É como se Deus pegasse toda a bagunça, os escombros da vida e usasse esse material para construir algo novo e forte.
Ou seja, nada, absolutamente nada é desperdiçado. E aí o ciclo se completa de forma espetacular. Cada ponto baixo na vida de José foi, na verdade, uma preparação para sua ascensão. O poço virou o caminho para o palácio. A prisão foi o campo de treinamento. A tragédia se transformou num triunfo, provando que o bem pode sim nascer do mal. Para fechar, fica essa provocação. A história de José desafia a gente a olhar para as nossas próprias lutas de outra forma. E se essa dificuldade não for um obstáculo, mas sim a preparação para um propósito maior? É uma perspectiva que, sinceramente, pode mudar tudo.